Então, boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, professor Tiago Calmon, Boa diretor-presidente do noite. Instituto de Inglês Jurídico. Obrigada por estar aqui conosco. Daremos início apresentando o Instituto dos Magistrados do Brasil, IMB, e o Instituto de Inglês Jurídico. Vamos falar sobre a parceria dos dois institutos, suas vantagens e o que traz de melhor para o seu público direto. É importante a gente pedir que deixe o like, que comente e que compartilhe. Então, agora falando um pouquinho do IMB, o IMB é um Instituto dos Magistrados do Brasil. Ele é uma instituição sem fins lucrativos que apoia culturalmente os magistrados em nível nacional. Aí agora você pode falar um pouquinho do seu instituto. Obrigado, doutora. Então, o Instituto de Inglês Jurídico é uma escola, né, de ensino de idiomas, e o nosso objetivo é tornar os atores do direito brasileiro fluentes em inglês, o que é um grande desafio, porque nós temos esse déficit, né, educacional em relação ao idioma. Sim, Somos um país que não se internacionalizou tanto, né, quanto outros. E esse desafio, ele parece que não termina, porque é muita gente, é muito urgente e é muito importante. A questão da importância é a que mais me anima, porque tudo que a gente consegue fazer dá fruto e torna a vida das pessoas, a vida profissional das pessoas, uma vida muito melhor. O Instituto de Inglês Jurídico, ele tenta ser uma ponte entre o Brasil e o mundo. Você, ao invés de praticar o direito de uma maneira exclusivamente doméstica, você tem uma visão internacional daquilo que você pode alcançar, tanto em relação a conhecimento, competências, né? Nós nos adequarmos a padrões mundiais do que é o direito e também relativos à linguagem, né, para até para podermos conhecer esses padrões mundiais, tanto quanto na aventura, né, de uma prática jurídica internacional. Então, o Instituto ele dá apoio tanto para o governo, quanto para a advocacia, quanto para a magistratura e para a procuradoria, todos os órgãos e também para os estudantes de direito, que esses deveriam estar assim super motivados para uma jornada além daquilo que eles podem ver, né? e Porque até buscar isso, né? sim, Até buscar o curso antes, né? diferente de outras carreiras, o direito ele permite atuação em nível mundial sem a necessidade de uma qualificação especializada, licenciada, vamos assim dizer, né? Você é médico, você Sim, precisa revalidar o seu diploma, você é engenheiro, você vai ser avaliado. Eu lembro um pouco o programador também tem esse passe livre, mas o operador do direito, por ser, ele está organizando a sociedade, ele pode auxiliar essa organização em qualquer lugar do mundo. Então, o acesso é instantâneo, só que o que nos limita é a nossa competência linguística. Creio eu sim. que o Instituto ele vem exatamente para trazer isso para as pessoas. Essa competência técnica em inglês, no idioma, dentro do nosso tema, que é o direito, para que você possa desenvolver algo especial. Então, esse é o Muito bom, Instituto. muito bom. É muito interessante a, essa finalidade, né? E o senhor conseguir ter se colocado no mercado e atraído, né? Bastantes profissionais do segmento em vários níveis, como também juízes, né, desembargadores, não só advogados ou alunos do direito, mas em outros patamares já conquistados, né?
Mas então, professor, como foi, em que momento da sua vida que despertou, né? Que houve a ideia da construção desse negócio? Essa questão da internacionalização, ela sempre me foi uma constante, né? Por conta de eu ter morado fora e tudo mais. E eu sou filho de jurista, mas não queria ser juristinha, vamos assim dizer, né? Porque você não. É difícil sair da sombra. Tá no E sangue? aí, aí eu Tá no não. sangue? Não, é que é complicado, porque você não tem muita autonomia, ou então não consegue realizar algo seu, se for exatamente na carreira dos seus pais, vamos assim dizer. E eu queria algo diferente. Eu gostei muito de trabalhar com inglês e achei que o inglês, educação, inglês, ensino, era algo que me dava qualidade de vida, poder econômico, as possibilidades eram infindas. Só faltava aquele desafio científico de você ir além de um conhecimento comercial limitado por uma ciência mais básica. Então, eu não queria passar a minha carreira como professor de inglês ensinando as mesmas coisas todos os dias, no mesmo nível, para as mesmas pessoas. Eu precisava ir além. Foi aí que veio o direito. Aí veio a carreira dos meus pais, a formação jurídica, para poder engrandecer o projeto inicial, que era um projeto de educação. E isso é um diferencial do Instituto, né? O que existe por aí, Sim. às vezes, é um advogado ou um jurista que também dá aula de inglês jurídico. É como algo que não é Uhum. exatamente a profissão dele, né? Nós no Instituto, né, somos professores por formação. A nossa carreira tem sido com educação e principalmente ensinando idiomas, né? Eu trabalho lecionando desde os 17 anos. Então, criando metodologias, desenvolvendo produtos e especializados, né, no mundo jurídico. É é um caminho inverso, né? Que estamos aqui, em primeiro lugar, preocupados com o conhecimento linguístico e com a competência dos nossos alunos, trazendo informação de muita qualidade. Como houve uma internacionalização também do direito brasileiro, com o sistema de precedentes, com a aproximação à Inglaterra, Estados Unidos e o novo Código de Processo Civil, que já não é mais novo, né, chamam de novo, Já vai, e tá tudo mais. outro agora, né? Já estão mudando. É, e esse mercado global super intenso internacional com a internet, o direito brasileiro ele passou a precisar falar inglês. E também tem uma questão de Uhum. momento. Eu comecei a atuar na área, ou seja, eu fui estudar direito já para poder unir o inglês com o direito, não era um outro projeto. O projeto era ser professor de inglês jurídico. E foi bem na hora certa que estava havendo essa mudança de paradigma, porque o pessoal da velha guarda deve lembrar que a segunda língua do advogado, não há tanto tempo atrás, não era inglês, era italiano, É, por conta do processo civil, né? Os professores e tudo mais que vinham da Itália para os eventos, e o direito italiano, que era inspiração para o nosso processo. E isso foi mudando, porque agora o mundo global em inglês e a comunicação no idioma se tornou essencial, tanto para os contratos quanto para o entendimento do que é o direito. Então, como assim eu consigo alcançar, o Instituto consegue alcançar tanta gente? Tem os estudantes, tem que ter um horizonte internacional. Os advogados precisam trabalhar na área comercial, contratual, e os clientes estão em todos os países. E os toda parte do magistrados mundo. e os magistrados e funcionários públicos precisam conhecer esse novo direito.
internacional. Eles vão fazer pesquisa, vão estudar, vão fazer um intercâmbio, vão ter conhecimento sobre julgados do Supremo Britânico, norte-americano, como funcionam os novos tratados e os novos objetivos internacionais de como deve ser o direito. E a literatura está toda em inglês e o acesso ao conhecimento também, principalmente com o desenvolver, né, das novas tecnologias, que trouxeram esse acesso quase que instantâneo hoje, também. se você sabe inglês. Até eu estudo online há muito tempo, né? Vivo imerso na internet desde os anos 90. E tudo de qualidade até hoje que você vê assim, e realmente é bom, ainda está em inglês. Aí o Brasil começou a melhorar, né? Muitas instituições com muito material em português. Ainda temos muito a melhorar. Quando vai comparar o que a gente está fazendo aqui na internet com o que os americanos fazem, é outro nível, outro mundo. Então, eu acho que essa integração com o mundo é a busca de todos esses atores que estão aí em comum: os estudantes, os advogados, os magistrados e todos que querem ter o próprio conhecimento como algo internacional. Então, essa é a vertente, né? E para isso o idioma é a grande barreira. Estamos aqui para resolver esse problema. Para transpor, né? Então, professor, eu estive pesquisando, né, sobre o seu instituto e vi que é, o senhor tem outros tipos de cursos, né? Como segunda língua, tem outros tipos de atividades como tradução e tal. O senhor pode dar uma ideia para o nosso público é, O das... Instituto ele promove 5 cursos principais. É o curso de inglês jurídico básico, que é para quem está no começo ainda no inglês, um nível mais fraco, e ainda assim precisa saber inglês jurídico. Tem casos. Temos o inglês jurídico completo, que é o nosso carro-chefe, que é um curso que é promovido 2 vezes ao ano, e ele leva o aluno a estar apto a conhecer sistemas jurídicos, processo civil, criminal. Ele roda na terminologia jurídica nas áreas do direito, tem uma compreensão diferente do direito americano, britânico, consegue falar sobre o nosso direito em inglês, que é o mais difícil. Então, ele vai buscar ser fluente no inglês jurídico nesse curso. Bastante speaking, muitas atividades. Tem um curso exclusivo de direito empresarial, que aí é internacional, Company Law and Business. Esse é mais voltado para quem gosta de negócios mesmo, essa linguagem de securities, capital markets, Bloomberg, esse tipo de coisa. Um curso só de contratos internacionais, que inclusive foi o último curso que nós produzimos. Está sendo lançado um livro agora, também de minha autoria, sobre contratos internacionais, que é o material desse curso. E temos um curso de escrita jurídica, que é só legal writing, que não dá para fazer tudo de uma vez, né? Ou eu fico com o meu aluno aqui desenvolvendo o speaking, trazendo literatura, trazendo terminologia, ou a gente para escrever. Então, temos um curso específico que é lançado anualmente somente de escrita jurídica, que é chamado The Legal Writing Academy, que é inclusive o curso que nós estamos divulgando agora, que é a época de matrículas para essa turma. Esses cursos, em conjunto, se formam um grande corpo de inglês jurídico, né? Em relação à Sim, magistratura, os cursos mais procurados, geralmente, são o curso de inglês jurídico completo, né, que é porque ele entra a questão sistêmica com mais força, administrativa e processual, e o curso de escrita jurídica também, até porque precisamos publicar, né? Tem que ter a sim. questão da revisão dos artigos, dos livros, né?
Atualmente, o trabalho da equipe tem sido mais de produção de conteúdo e revisão, né, de livros e de artigos que são publicados internacionalmente. Trabalhamos muito com contratos também, mas recentemente o que mais tem aparecido tem sido realmente publicações mais acadêmicas em relação E a esse, internacionais. Isso e na esse esfera em que curso, nós prestamos serviços também. Mas o Instituto, ele primordialmente é uma escola, ele presta menos serviços, ele se preocupa mais com a parte da educação. e qual a duração, por exemplo, desse completo? Quanto É tempo leva? 10 Em um meses. ano? Meu Deus, Dá um ano, 10 meses por aí. E de escrita jurídica, 6 muito meses. bom, rápido, né? É, bem rápido. Quando fala assim, a impressão que dá é que é uma escola, vai levar uns 3, 4 anos, né? Mas assim, é muito Se for bom. estudar todos, é um de cada vez, vamos dizer, né? Sim, aí sim, né? Aí dá 3 anos. Mas Sim, se fosse fazer todos no mesmo ano, é possível. E se for fazer muito bom. também. O pessoal junta muito fazer o curso de inglês jurídico com de escrita jurídica no mesmo ano. E aí ele já Sim. tem um ano e meio curricular. As aulas são semanais, uma vez por semana, como deve ser o ensino de idiomas. Tem uma coisa, Tiago, por que você não dá aula todo dia, né? É porque idioma lembra um pouco de música. Não adianta sentar no piano e tocar o dia inteiro, não vai aprender. Tem que ser Uhum. ritmado, lento, tem toda uma questão de alma, de absorção, de costume e de prática, né? O direito você pode pegar a literatura que vai longe, né? O idioma é um pouco diferente. Já viu aquela pessoa que quer fazer um intensivão de um mês, aí faz, não adiantou? Não Não, adiantou nada. ele precisa de ritmo, constância, É, contato. Então, a gente prefere trabalhar assim com aulas uma ou duas vezes por semana mesmo, ritmada, certinho, dentro da metodologia correta. tá certo. E aqui uma dúvida. O nosso ordenamento jurídico, ele tem as suas áreas, né? Como direito é, de família, tem o penal. Dentro do curso, ele também segue esse formato? Sim, a Ou linguagem ela é específica em cada área, né? Quando trabalhamos processo, exato. a linguagem é processual. Quando trabalhamos criminal, é outra linguagem. Empresarial, então, Então, e no início, no inglês jurídico, a gente tenta dar um geral, né? Até para o sim, aluno já estar conhecer os verbos corretos, a terminologia correta. Mas como é o direito, também é o direito em inglês. Precisamos abordar área por área. E assim vamos tentando não aprofundar tanto, né? Porque temos que sair de uma área, entrar em outra e conhecer principalmente os pontos de distinção sistêmica, em que o Brasil é de um jeito e o outro país é de outro. E aí fica mais interessante poder comparar, ver as vertentes e as diferenças entre os países, até para ter o que dizer, né? Falar, no Brasil é assim, nos Estados Unidos é assim, aí fica mais interessante. E falando tudo isso em inglês, né, torna a atividade mais emocionante. é verdade. E na conclusão desse tempo de um ano, conforme o senhor falou, podendo chegar a um ano e meio, ou dependendo, quem faça separado, até 3 anos, existe algum tipo de acompanhamento ou orientação ao final, né? Depois que concluiu, que ele formou-se ali, fornecida pelo Instituto para que ele possa realmente atuar profissionalmente, ele se sinta seguro e tenha os meios de fazer, existe essa orientação pós fim do aprendizado? Plenamente, plenamente. Por isso que nós somos um instituto de inglês jurídico.
O aluno participante, ele pode se tornar membro do Instituto, e continuar, né, produzindo junto ao Instituto de Inglês Jurídico conteúdo, tendo contato com os parceiros, em busca do seu futuro, né, profissional ou acadêmico, né? No caso, as coisas não param após o final do curso. O que que nós Entendi. vamos fazer? Vamos publicar uma tese, vamos trabalhar um artigo, vamos trabalhar para um projeto internacional, vamos montar negócios. Então, o Instituto ele tem esse nome exatamente pelas suas múltiplas parcerias e pela possibilidade de ingresso também, para que as pessoas possam participar do mesmo hub de desenvolvimento que se chama Instituto de Inglês Jurídico, e dá apoio aí a todos os Uhum. outros institutos que temos no Brasil. Muito bom, professor. Eu vejo que existe uma grande preocupação com a qualidade e com o compromisso em promover resultados, né, de excelência para os clientes, né? E seja com a própria composição do quadro docente, né, como nas parcerias firmadas, que são N, né, entidades do segmento. E aí, pensando nisso, que pontos o senhor acha que merece destaque para aqueles que estão nos assistindo agora cheguem aí para se matricular? Se não, isso me motivou e eu vou ser agora um aluno do Instituto de Inglês Jurídico. A qualidade, né? Existe uma boa diferença entre o palestrante e o professor. O professor ele se preocupa com o conhecimento do aluno, em primeiro lugar, e não com o próprio conhecimento. A pessoa que quer estudar no instituto, ela pode ter certeza que nós estamos engajados no desenvolvimento do estudante. O projeto é ele, que o aluno possa desenvolver a sua competência e a sua fluência no idioma. E a gente vai fazer o que for possível para chegar lá. Então, todo o apoio possível para esse aluno. Eu acredito que o bom negócio é um negócio em que a gente faz a melhor cirurgia possível, né? Não vamos aqui massificar o ensino como tem acontecido no Brasil, colocando produtos de qualidade inferior. Não. A gente diminui o preço porque reduzimos os custos. Estamos na internet, né? Então, Sim, temos a robótica para dar apoio e tudo mais. Não é porque enfraquecemos na questão da qualidade do acompanhamento que nós damos aos nossos alunos. O ensino de idiomas é um desafio no Brasil, como eu falei no começo. A evasão escolar chega a 70%. uhum, Nós, no Instituto, temos uma retenção acima de 70%, o que é inacreditável estatisticamente. Os alunos, sim, eles continuam, estudam, vão até o final, e muitos deles continuam para os próximos anos desenvolvendo aí suas competências técnicas até chegar no nível que todo mundo quer, que é fluente, né? sim, Como nós comandamos o português, até eu uso o termo comandar, né? Falamos, né? Porque em inglês é command. Como nós falamos o português, queremos falar inglês da mesma forma. Aptos a sim, trabalhar, a ler, a escrever, né? Em cada detalhe. Não é só conhecer terminologia jurídica, é sim. saber fazer o que a gente faz em casa. Então, professor, quais são os descontos oferecidos aos associados do IMB e através de que contatos poderão pegar mais informações? Então, diretamente, no mínimo, o associado ele tem 30% de desconto em todos os cursos do Instituto. De quando em quando fazemos promoções exclusivas, né? Que podem chegar até 50% de desconto, a depender do lançamento. Como chega, né? Através da IMB e também diretamente no Instituto de Inglês Jurídico. Iremos estar sempre anunciando. Abriu matrícula,
anunciamos e pedimos que a IMB entre em contato direto com os magistrados para apresentar a oferta, até porque a matrícula não fica disponível o tempo todo, né? A gente tem que Sim, cuidar do volume que temos de trabalho, mas constantemente, pelo menos 3, 4 lançamentos por ano de novas turmas nós temos. E acredito que faremos aí promoções especiais, principalmente agora no início do vínculo, para poder animar todo mundo e engajá-los aí nessa jornada através do conhecimento. será ótimo, então. Então, estamos chegando ao fim. Esperamos que tenham gostado e que dúvidas tenham sido dirimidas. Em Tá nome do certo, um prazer. desembargador, muito obrigada, professor. Em nome do desembargador Jean Albert Saad, presidente do IMB, eu agradeço a todos que ficaram conosco até aqui. E seja um associado IMB. Aproveite dessa oportunidade e de tantas outras. Visite o nosso site www.imb.org.br. Professor, agora a palavra está com o senhor. Não, muito obrigado, agradeço aí pelo tempo e pela oportunidade de expor o projeto e dar apoio à instituição dessa forma. Obrigado, Cristina. Muito obrigada. Uma boa noite, professor. Boa noite, até mais. Tchau, tchau.